Boa noite a todos. Boa noite. Declaro abertos os trabalhos da 8ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, da Câmara Municipal de Luiz Antônio, realizada aos 27 dias do mês de maio de 2015, e rogamos para que se faça nessa casa o certo e o melhor para o município e para o seu povo. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Afonso César de Oliveira. Hamilton Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevam de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Correia. Roberto Saias Coutinho. Wander Luiz Campos Giraldelli. Vereador Coutinho, trouxe atestado. Coloco em votação a ata da 7ª Sessão Ordinária de 2015. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. A ata da 7ª Sessão Ordinária de 2015 está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Projeto de lei número 10, 25 de maio de 2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para fazer face às despesas do orçamento vigente. Luiz Donizete de Almeida, prefeito do município de Luiz Antônio, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 120 mil na seguinte dotação do orçamento. Câmara Municipal, Secretaria ou de Serviços Terceiros, Pessoas Jurídicas, R$ 120 mil. Total da suplementação, R$ 120 mil. Artigo 2º. O crédito a que se refere ao artigo anterior será coberto com a anulação das seguintes dotações do orçamento vigente. Câmara Municipal, Secretaria, Obras, R$ 120 mil. Total da anulação, R$ 120 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que visa autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito suplementar na importância de R$ 120 mil em dotação orçamentária que especifica. Saliento que esta medida se faz necessária para que este município realize o reforço do seu orçamento. Sendo assim, solicito que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, de acordo com as disposições da Lei Orgânica do município de Luiz Antônio. Atenciosamente, Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 04, de 25 de maio de 2015. Dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos empregados públicos municipais e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal de Luiz Antônio, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder mensalmente aos empregados públicos da administração direta deste município vale alimentação no valor mensal de R$ 300. Parágrafo único. O empregado público sofrerá o desconto de R$ 10 por dia de ausência ao serviço, inclusive no que se refere aos dias de descanso semanal remunerado, feriados e pontos facultativos nos casos de ausência injustificada nos termos da lei. Parágrafo 2º. Para efeito da concessão do vale alimentação autorizado por esta lei complementar, também se consideram os dias de efetivo exercício os casos em que o empregado público municipal se ausentar do serviço, desde que, em virtude de: 1º, férias; 2º, licença maternidade; 3º, licença paternidade; 4º, falecimento do cônjuge ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica na forma da legislação vigente. 5º, casamento na forma da legislação vigente. 6º, doação voluntária de sangue devidamente comprovada, limitada a um dia em cada 12 meses de trabalho. 7, alistamento eleitoral nos termos da respectiva lei até 2 dias consecutivos ou não. 8, provas de exame vestibular para ingresso de estabelecimento de ensino superior somente nos dias em que estiver comprovadamente realizando-as. 9, comparecimento a juízo por determinação judicial somente pelo tempo em que se fizer necessário ao respectivo cumprimento da ordem. 10,
faltas verificadas no decurso de 9 dias por motivo de gala de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho, somente quando se tratar de professor. 11. Doença infectológica por transmissão viral, tais como o vírus da influenza H1N1, conjuntivite, cachumba, etc., desde que devidamente comprovada. 12. Internações hospitalares devidamente comprovadas por relatório do respectivo hospital. 13. Acidente de trabalho desde que o mesmo não tenha sido ocasionado por dolo ou culpa do servidor. 14. Licença pós-operatória devidamente comprovada pelo médico do hospital onde foi realizada a cirurgia até o limite de 30 dias. 15. Licença para tratamento de quimioterápico, radioterápico e outros relativos ao tratamento de câncer. 16. Licença para tratamento de dengue. 17. Realização de sessão de hemodiálise. Parágrafo 3º. O benefício a que se refere o caput desse artigo não será concedido aos secretários municipais, aos agentes políticos, aos contratados por prazo determinado, aos estagiários, aos contratados para a frente de trabalho, bem como aqueles afastados para exercer mandato eletivo. Parágrafo 4º. O benefício a que se refere o caput desse artigo é extensivo aos ocupantes de cargo de provimento em comissão e funções de confiança, e também aos aposentados, bem como os pensionistas que recebem a complementação de aposentadoria desta Prefeitura Municipal. Artigo 2º. O benefício será efetivamente concedido todo dia 20 de cada mês subsequente, de acordo com a proporcionalidade na data de sua admissão ou demissão e dos dias efetivamente trabalhados, apurado durante o período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês anterior. Parágrafo 1º. Em caso de acúmulo regular de funções, cargos ou empregos, bem como para os aposentados e pensionistas, o benefício será concedido uma única vez. Parágrafo 2º. O benefício não constituirá base de cálculo das contribuições devidas ao regime geral da Previdência Social, e sobre o mesmo não incidirá qualquer outro desconto, seja a que título for. Artigo 3º. O benefício concedido por esta lei complementar será concedido mediante o fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada, hábil à aquisição exclusiva de gêneros alimentícios e estabelecimentos comerciais. Parágrafo 4º. O valor do vale alimentação poderá ser majorado somente através de lei complementar. Artigo 5º. Em referência ao abono aniversário instituído pela Lei Complementar número 30, de 1º de abril de 1999, devidamente alterada pelas leis complementares número 43, de 1º de fevereiro de 2001 e 138, de 18 de setembro de 2009, não terão direito aqueles que exercem cargo de provimento em comissão e função de confiança, e aos servidores que faltarem ao trabalho de forma justificada ou não, por mais de 12 dias dentro do período de 12 meses. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente nas respectivas épocas, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Esta lei complementar entrará em vigor a partir de 1º de junho de 2015, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar número 092, de 19 de abril de 2005, e a Lei Complementar número 138, de 18 de setembro de 2009, e a Lei Complementar 149, de 30 de novembro de 2010. Justificativa. Trata de projeto de lei complementar que dispõe sobre a concessão do vale alimentação aos empregados públicos municipais e da outras providências. Consta do referido projeto de lei complementar a autorização para conceder mensalmente aos empregados públicos da administração direta deste município vale alimentação no valor mensal de R$ 300, determinando que o empregado público sofrerá o desconto de R$ 10 por dia de ausência ao serviço, inclusive ao que se refere aos dias de descanso semanal remunerado, feriados e pontos facultativos, nos casos de ausência injustificada nos termos da lei. O benefício será concedido em conformidade com as disposições da referida lei complementar. Quanto à disposição de outras providências necessárias, foi a inserção da cláusula para regrar a concessão do abono aniversário instituído pela Lei Complementar número 30, de 1º de abril de 1999, com alteração pelas leis complementares número 43, de 1º de fevereiro de 2001 e a 138, de 18 de setembro de 2009, a fim de não excluir
o respectivo regulamento específico à concessão deste direito. Sendo assim, solicito que o respectivo projeto de lei complementar seja apreciado em regime de urgência, de acordo com as disposições da Lei Orgânica do município de Luiz Antônio, São Paulo. Atenciosamente, Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 05, de 25 de maio de 2015, dispõe sobre a criação de emprego público de agente de combate às epidemias e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito do município de Luiz Antônio, estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica criado o emprego público de agente de combate às endemias com exercício exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, que passam a integrar o quadro de funcionários desta Prefeitura Municipal, nos termos do artigo 198, parágrafo 4º da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal número 11.350, de 11 de outubro de 2006, com padrão salarial classificado na referência 102 da tabela de vencimentos, nas seguintes quantidades a seguir especificadas. Primeiro, 6 empregos públicos de agente de combate às endemias. Artigo 2º. Os agentes de combate às endemias sujeitar-se-ão ao regime da conciliação das leis do trabalho, a CLT, com jornada de 40 horas semanais, os quais atuarão em período diurno, noturno, feriados e finais de semana, em regime de escalas de trabalho, conforme a necessidade e a definição da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo único. A jornada de 40 horas semanais deverá ser integralmente dedicada às ações e serviços de promoção de saúde, vigilância epidemiológica e combate às endemias em prol da população. Artigo 3º. O agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de outras a serem definidas no regulamento desta lei complementar. Artigo 4º. O provimento do emprego público do agente de combate às endemias dar-se-á mediante aprovação em processo seletivo público de provas ou provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade das suas atribuições, requisitos específicos para o exercício das atividades que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme a determinação contida no artigo 9º da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Parágrafo 1º. O edital do processo público seletivo público deverá ser divulgado pelo menos uma vez com antecedência mínima de 20 dias da realização das provas, em jornal de circulação local, na imprensa oficial do município, bem como em outros meios que ampliem a publicidade do certame. Artigo 5º. O agente de combate às endemias deverão preencher os requisitos para o exercício da atividade. Primeiro, haver concluído com aproveitamento curso introdutório de formação inicial e continuada e haver concluído o ensino fundamental. Artigo 6. Ficam terminantemente proibidos a disponibilidade, o aproveitamento e a movimentação, remoção, redistribuição, cessão dos servidores ocupantes de empregos públicos, ora criados, bem como o desvio de função, sob a pena de responsabilidade do titular da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 7. Será aplicada a penalidade de demissão do emprego público do agente de combate às endemias nas seguintes hipóteses. Primeiro, na ocorrência da prática da falta grave, dentro das enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Terceiro, necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa nos termos da Lei 9.801, de 14 de junho de 1999. Ou, quarto, insuficiência de desempenho apurada em procedimento no qual se assegure pelo menos um recurso hierárquico dotado do efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas. 8. O processo administrativo disciplinar para a demissão dos ocupantes de empregos públicos de agente comunitário de saúde, nas hipóteses previstas nesta lei complementar, será instaurado de imediato pela autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço, devendo ser julgado
no prazo máximo de 30 dias, por uma comissão especial de inquérito designada especificamente para tal, assegurados a ampla defesa ao contraditório. Artigo 9. Para a cobertura das despesas decorrentes da execução desta lei complementar, o Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar ou especiais no orçamento anual deste município, observados os regulamentos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, bem como proceder às alterações necessárias para o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, visando a harmonia dessas peças legislativas. Artigo 10. As despesas dos empregos públicos criados por esta lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, bem como pelas verbas do governo federal, repassadas ao Fundo Municipal de Saúde de Luiz Antônio, São Paulo. Artigo 11. Esta lei complementar poderá ser regulamentada no que couber pelo chefe do Poder Executivo, inclusive com a descrição detalhada do emprego público ora criado e suas respectivas funções e responsabilidades. Artigo 12. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. Justificativa. Trata de projeto de lei complementar que visa criar, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o emprego público de agente de combate às endemias, no qual será promovido por processo seletivo público e regido pela consolidação das leis trabalhistas, CLT. A criação deste emprego público permitirá que o nosso município passe a prestar diretamente o serviço de combate às endemias, fato este que ocasionará a melhora no atendimento da população e mais eficiência, além de atender os princípios da legalidade e do interesse público, dentre outros. Sendo assim, considerando a extrema necessidade, solicito que o presente projeto de lei complementar seja analisado em regime de urgência, de acordo com as disposições da lei orgânica deste município, de Luiz Antônio, São Paulo. Atenciosamente, Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 06, de 25 de maio de 2015. Acrescenta o parágrafo único do artigo 40 da lei complementar número 02/1991, de 19 de dezembro de 1991, e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo único no artigo 40 de lei complementar, número 02/1991, de 19 de dezembro de 1991. Artigo 40. Também é considerada habitação de interesse social as habitações isoladas no máximo de 60 metros quadrados, conforme o projeto padrão elaborado pelo Poder Público Municipal. Parágrafo único. Mediante atos específicos, poderão ser consideradas de interesse social as habitações construídas ou financiadas por outras instituições. Artigo 2º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrária. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei complementar que acrescenta o parágrafo único do artigo 40 da lei complementar número 02/1991, de 19 de dezembro de 1991, e da outras providências. Consta do referido projeto de lei complementar a autorização para acrescentar o parágrafo único do artigo 40 da lei complementar número 2/1991, de 19 de dezembro de 1991, com a seguinte redação. Parágrafo único. Mediante os atos específicos, poderão ser consideradas de interesse social as habitações construídas ou financiadas por outras instituições. É de conhecimento de todos que as habitações de interesse social contribuem muito com as famílias de baixa renda a conquistarem a sua casa própria e, enfim, se livrar do aluguel que prejudica e muito a renda familiar. Assim, com essas habitações de interesse social, as famílias conquistam o tão sonhado imóvel próprio, o que contribui para a melhoria de dignidade humana, atendendo plenamente o interesse público. Sendo assim, solicito que o respectivo projeto de lei complementar seja apreciado em regime de urgência especial, de acordo com as disposições da Lei Orgânica do Município de Luiz Antônio, São Paulo. Atenciosamente, Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 07, 25 de maio de 2015, dispõe sobre a fixação da extensão das vias
de circulação e sua respectiva divisão em parte carroçável de passeio público, em conformidade com o anteprojeto urbanístico do loteamento denominado Luiz Antônio A e da outras providências. Luiz Donizete de Almeida, prefeito do município de Luiz Antônio, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. As vias de circulação com as respectivas faixas de domínios das ruas 3, 7, 8, do loteamento denominado Luiz Antônio A, em conformidade com o anteprojeto urbanístico, integrante desta lei complementar, terão 12 metros de largura. A largura da parte carroçável será de 8 metros e a largura do passeio público, a calçada, será de 2 metros de cada lado das vias. Artigo 2º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei complementar que dispõe sobre a fixação da extensão das vias de circulação e sua respectiva divisão em parte carroçável e o passeio público em conformidade com o anteprojeto urbanístico do loteamento denominado Luiz Antônio A e da outras providências. Desta forma, solicita-se a autorização legislativa para proceder à fixação da extensão das respectivas vias de circulação em sua respectiva divisão em parte carroçável e o passeio público. Tudo em conformidade com os estudos envolvidos do anteprojeto urbanístico do loteamento denominado Luiz Antônio A. A justificativa técnica e o respectivo anteprojeto urbanístico encontra-se em anexo do memorial descritivo, elaborado pelo secretário municipal de Infraestrutura, engenheiro civil Inocêncio Antônio César Mazzoni. Destarde, este projeto terá o condão de viabilizar a implantação de um maior número de lotes de terreno, o que beneficiará a população de nosso município, que anseia por sua casa própria. Sendo assim, solicito que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, de acordo com as disposições da lei orgânica deste município de Luiz Antônio, São Paulo. Atenciosamente, Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Solicito agora a leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 004, de 25 de maio de 2015, concede o título de cidadão luiz antoniense ao senhor João Carlos Jurado. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, e os demais parlamentares que abaixo subscrevem, acompanhando a iniciativa do vereador José Lopes Correia, propõe para deliberação plenária o seguinte projeto de decreto legislativo. Primeiro, fica concedido o título de cidadão luiz antoniense ao senhor João Carlos Jurado, pelos relevantes serviços prestados ao município de Luiz Antônio, São Paulo. Parágrafo único. A biografia do homenageado faz parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 2º. A láurea será entregue em sessão solene desta edilidade, em data previamente determinada pela mesa diretora desta Casa de Leis. Artigo 3º. As despesas decorrentes à execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações constantes do orçamento municipal, parte reservada ao legislativo, suplementada oportunamente se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Projeto de resolução número 012, de 25 de maio de 2015, dispõe sobre a autorização para a doação das estantes de aço da biblioteca Amélia Turazi Mesquita, da Câmara Municipal e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, através dos seus representantes, que a esta subscrevem, propõe para deliberação plenária o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a doação de 7 estantes de aço da Biblioteca Amélia Turazi Mesquita, da Câmara Municipal, para a Biblioteca Júlio Augusto Cordeiro. Artigo 2º. Fica a critério da entidade recebedora e sob sua exclusiva responsabilidade
a destinação e uso dos bens recebidos em doação. Artigo 3º. No ato da entrega das restantes, deverá ser lavrado termo em que a Biblioteca Municipal Júlio Augusto Cordeiro certifica que está recebendo os bens doados. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente resolução correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, parte reservada ao Legislativo, suplementada oportunamente se necessário. Artigo 7º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Luiz Antônio, 25 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Requerimento número 027/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeremos, após observada as formalidades regimentais e depois de ter havido do plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo contate a CPFL no sentido de instalar braços de luz nos postes da rua Avelar Ramos da Silva, no Jardim Santa Ana. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, atendendo o pedido de munícipes que residem na mencionada rua. Requerimento número 028/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeremos, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido o douto plenário, para que seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo proceda estudos visando a possibilidade de reativar as bandas Marcial e Municipal de Elis Antônio. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, atendendo a pedido de munícipes que alegam que com o fim das bandas a cidade deixou de ter as tradicionais apresentações, bem como o fim das comemorações cívicas. Requerimento número 029/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido ao douto plenário informações atualizadas ao município sobre a extinção da CISLA, Comunidade de Integração Social de Elis Antônio, esclarecendo se houve desligamento dos empregados, bem como qual a forma de pagamento e quais as providências tomadas junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. Renato Benedetti Correia, vereador. Justificativa. A presente medida visa obter informações sobre a real situação contratual mantida com a CISLA, sendo que esta já sofreu sanções pecuniárias aplicadas pelo Tribunal de Contas em gestões anteriores. Considerando que a função da edilidade é fiscalizar, serve o presente para obter informações sobre a relação acima, para posteriormente adotar as medidas necessárias. Requerimento número 030/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeremos, após observada as formalidades regimentais, depois do plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo proceda estudos visando a possibilidade de reativar o grupo de percussão Dragão Drum, do Núcleo de Promoção Social de Elis Antônio. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Pedro Antônio de Freitas, vereador. José Lopes Correia, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Justificativa. A referida solicitação, atendendo ao pedido de pais de alunos que alegam que as aulas de percussão preenchiam grande espaço
do tempo das crianças, fazendo com que as mesmas ficassem menos tempo nas ruas ociosas. Requerimento número 031/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido ao douto plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo determine o setor competente da municipalidade, que proceda estudos para colocar placas, limitando o estacionamento de caminhões na Avenida Félix Ripamonte. Sala das Sessões, 25 de maio de 2015. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário atendendo ao pedido de munícipes e motoristas, pois, com os caminhões estacionados nos comércios, aglomeram os veículos de grande parte, atrapalhando a saída da entrada dos veículos em determinada avenida. Indicação número 028/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, indico, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido ao douto plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida designe a limpeza e a remoção de entulho do bairros Jardim Vila Real e Vila Selpave. Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. Renato Benedetti Correia, vereador. Justificativa. Após reivindicações populares e visita aos bairros, foi constatado que os mesmos necessitam de limpeza pública e também demandam remoção de entulhos. A providência se faz necessária, pois contribuirá para a saúde pública, bem como eliminará criadouros do mosquito transmissor da dengue. A limpeza também eliminará a proliferação de insetos no local, evitando doenças aos moradores. Indicação número 029/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, indico, após observada as formalidades legais e após ouvido do douto plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida designe efetuar a regularização da sinalização de trânsito do Distrito Industrial Municipal. Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. Pedro Antônio de Freitas, vereador. Justificativa. A presente medida visa adequar a sinalização do Distrito Industrial, uma vez que o mesmo possui o trânsito de caminhões pesados e veículos leves. A falta da pleiteada sinalização promove o aumento do risco de acidentes com veículos e pedestres. Em sua implantação, significa uma grande melhoria na estrutura do local. Indicação número 030/2015. Senhor presidente e nobres vereadores, indico após observada as formalidades legais e após ouvido do douto plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida designe efetuar o cadastro do município no programa Via Rápida Emprego, bem como solicitar que o mesmo venha ao município e ofereça cursos aos nossos cidadãos. Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. Renato Benedetti Correia, vereador. Justificativa. Como é sabido, o referido programa ajuda os cidadãos Luiz Antoniense, oferece cursos profissionalizantes, capacitando-os para uma vida profissional. O cadastro no mencionado programa é requisito essencial para que o município possa ser beneficiado com a vinda dos referidos cursos. A população muito se agradece com este programa, uma vez que a capacitação profissional é o objetivo principal do mesmo. Indicação número 031/2015. Senhor presidente, nobres vereadores, indico, após observada as formalidades legais e após ouvido do douto plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida se designe implantar, através da legislação competente, o Refis municipal. Sala das Sessões, 27 de maio de 2015. Pedro Antônio de Freitas, vereador. Justificativa. A presente medida visa oferecer à população uma forma de estar em dia com as dívidas tributárias municipais. É cedido que a crise que vivenciamos deixou muitas famílias com as dificuldades financeiras, sendo muitos que optaram por adquirir alimentos e medicamentos em detrimento de pagar os tributos municipais em dia. Assim, o Refis municipal, além de propiciar às famílias uma forma de pagamento seus débitos com IPTU e outras taxas municipais, os valores recolhidos aumentariam os recursos próprios do Tesouro Municipal. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos.
Ofício 034/2005 do Conselho Tutelar Luiz Antônio, comunicando sua escala de plantão referente ao período de 25 de maio a 28 de junho de 2015. Ofício recebido do Ministério da Educação informando a liberação de recurso financeiro para o município de Luiz Antônio. Prosseguindo o andamento dos trabalhos, peço ao primeiro secretário que anuncie o primeiro vereador inscrito para fazer o uso da palavra no horário de expediente. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao segundo secretário para que proceda novamente a chamada dos senhores vereadores. Afonso César de Oliveira. Hamilton Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevão de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Correia. Roberto Sainz Coutinho. Ausente. Wander Luiz Campos Giraldelli. A seguir, passo à fase da ordem do dia e aprovação das matérias constantes da mesa. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 023/15. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei número 06/2015. Autores, vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti, João Carlos Martins de Freitas, Pedro Antônio de Freitas, José Lopes Correia e Afonso César de Oliveira. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Parecer número 023/2015. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares em frente dos caixas fixos de atendimento e nos caixas eletrônicos das agências bancárias situadas no município de Luiz Antônio, estado de São Paulo. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada, vereador José Lopes Correia, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Roberto Sainz Coutinho, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 006/15. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares na frente dos caixas fixos de atendimento e nos caixas eletrônicos das agências bancárias situadas no município de Luiz Antônio, estado de São Paulo, de autoria dos vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas e Afonso César de Oliveira. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 006/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 006/15. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares na frente dos caixas fixos de atendimento e nos caixas eletrônicos das agências bancárias situadas no município de Luiz Antônio, estado de São Paulo, de autoria dos vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas e Afonso César de Oliveira. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 006/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 024/15. Parecer número 024/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei número 07/2015. Autores, vereadores Glauco Estevão de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazotti, João Carlos Martins de Freitas, Pedro Antônio de Freitas, José Lopes Correia e Afonso César de Oliveira. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada.
Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências bancárias. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada, vereador José Lopes Correia, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Roberto Saias Coutinho, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 007/15, dispõe sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências bancárias, de autoria dos vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas e Afonso César de Oliveira. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 007/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 007/15, dispõe sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências bancárias, de autoria dos vereadores Glauco Estevam de Queiroz, Renato Benedetti Correia, Hamilton Donizete Pazzotti, João Carlos Martins de Freitas, José Lopes Correia, Pedro Antônio de Freitas e Afonso César de Oliveira. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 007/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 031/15. Parecer número 031/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei número 010/2015. Autoria, Executivo. Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para fazer face às despesas do orçamento vigente. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, Hamilton Donizete Pazzotti, presidente. Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, João Carlos Martins de Freitas, presidente. Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 010/15, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para fazer face às despesas do orçamento vigente, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 010/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 010/15, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar para fazer face às despesas do orçamento vigente, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 010/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 025/15. Parecer número 025/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei complementar número 004/2015. Autoria, Poder Executivo. Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de lei complementar número 004/2015, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos empregados públicos municipais e da outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento,
vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente, vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente, vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 004/15, dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos empregados públicos municipais e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 004/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 004/15, dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos empregados públicos municipais e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 004/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 026/15. Parecer número 026/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei complementar número 005/2015. Autoria: Poder Executivo, Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de lei complementar dispondo sobre a criação de emprego público de agente de combate às endemias e da outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 005/15, dispõe sobre a criação de emprego público de agente de combate às endemias e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 005/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 005/15, dispõe sobre a criação de emprego público de agente de combate às endemias e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão. Senhor presidente, um momento só, por favor. Eu queria fazer uma convocação a todos os demais vereadores, que a partir da próxima sessão seria elaborado um anteprojeto de lei que estendesse o direito ao ticket aos servidores de caráter temporário. Nós estamos criando aqui mais uma categoria de servidor que não tem direito ao ticket, assim como os professores do processo seletivo. Como nós não temos direito de legislar sobre matéria econômica, nós podemos, pura e simplesmente, elaborar um anteprojeto de lei e sugerir ao Executivo as alterações devidas. Com certeza, né, a gente vem brigando sobre em relação a essa matéria, que é uma matéria que tem alguma distorção, que alguns advogados falam que pode, outros falam que não pode, né, mas iremos fazer sim para a próxima sessão, né, conversar com o prefeito, quem sabe. A gente chega num consenso aí, bom para todo mundo. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 006/15 está aprovado por unanimidade em segunda... Opa, perdi aqui. Em segunda discussão. O projeto 005/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 027/15. Parecer número 027/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei complementar número 006/2015. Autoria: Poder Executivo, Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Trata-se de projeto de lei complementar que acrescenta ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Complementar número 02/1991, de 19 de dezembro de 1991, e da outras providências.
Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada, vereador José Lopes Correia, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Roberto Saias Coutinho, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 006/15. Acrescenta o parágrafo único do artigo 40 da lei complementar número 02/1991, de 19 de dezembro de 1991, e da outras providências de autoria do Executivo. Está em discussão, está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 006/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 006/15. Acrescenta o parágrafo único do artigo 40 da lei complementar número 02/1991, de 19 de dezembro de 1991, e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão, está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 006/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 028/15. Parecer número 028/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de lei complementar número 007/2015. Autoria: Poder Executivo Municipal. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada. Trata-se de projeto de lei complementar que dispõe sobre a fixação da extensão das vias de circulação e sua respectiva divisão em parte carroçável e passeio público, em conformidade com o anteprojeto urbanístico do loteamento denominado Luiz Antônio A e da outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazzotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Obras, Serviços Públicos e Atividade Privada, vereador José Lopes Correia, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Roberto Saias Coutinho, relator. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 007/15. Dispõe sobre a fixação da extensão das vias de circulação e sua respectiva divisão em parte carroçável e passeio público, em conformidade com o anteprojeto urbanístico do loteamento denominado Luiz Antônio A e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão, está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 007/15 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar número 007/15. Dispõe sobre a fixação da extensão das vias de circulação e sua respectiva divisão em parte carroçável e passeio público, em conformidade com o anteprojeto urbanístico do loteamento denominado Luiz Antônio A e da outras providências, de autoria do Executivo. Está em discussão, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei complementar número 007/15 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 029/15. Parecer número 029/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de decreto número 012/2015. Autoria: Mesa Diretora. Comissão: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento.
Trata-se de projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão Luiz Antoniense ao senhor João Carlos Jurado. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de decreto número 004/15, concede o título de cidadão Luiz Antoniense ao senhor João Carlos Jurado, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de decreto número 004/15 está aprovado por unanimidade em discussão única. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 030/15. Parecer número 030/2015. Luiz Antônio, 27 de maio de 2015. Projeto de resolução número 012/2015. Autoria, mesa diretora. Comissões, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de resolução que dispõe sobre a autorização para a doação das estantes de aço da Biblioteca Amélio Turazzi Mesquita, da Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Legislativo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, vereador Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Vereador Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. Vereador José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador João Carlos Martins de Freitas, presidente. Vereador Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Vereador Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de resolução número 012/15, dispõe sobre a autorização para a doação das estantes de aço da Biblioteca Amélia Turazzi Mesquita, da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de resolução número 012/15 está aprovado por unanimidade em discussão única. Finalizando, coloco em discussão única e votação em bloco os requerimentos números 027, 028, 029, 030 e 031/15. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. Os requerimentos números 027, 028, 029, 030 e 031/15 estão aprovados por unanimidade em discussão única. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passo ao uso da palavra no horário de explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores por ordem de inscrição. Senhor presidente, farão uso da palavra os vereadores José Lopes Correia e Hamilton Donizete Pazotti. Tá ligado. Alô? Eu quero, primeiramente, agradecer a todos pela presença. A pessoa do Alvino, né, presidente do sindicato, juntamente com a sua esposa, e o seu Luiz Carioca, obrigado pela presença. Eu quero agradecer meus colegas de trabalho que aprovaram aí esse projeto para o título cidadão para o João Carlos. A pessoa que está sempre aí socorrendo a população, né, João Carlos? Bastante veículo na cidade e o serviço está cada dia mais aumentando. E eu fiz esse título de cidadão através da observação, né, que a gente sempre está ali na oficina e a gente fica observando a competência, né? Então, eu acho que é muito merecedor desse título, a qual pessoa que é de família raiz de Luiz Antônio, né? E não mede esforço que a gente observa, às vezes tem caminhão quebrado na pista, e ele pode ser qualquer hora que ele vai socorrer.
Então, é pessoa que está ajudando o município, com certeza. E quero agradecer aí o presidente, o João Carlos, Hamilton Danuzete Pazotto, o Vando, Renato Bernadette Corrêa, Pedro Antônio Freitas e o Afonso César. Obrigado aí pelo apoio. E esse título vai ser entregue no final do ano, né? Então lá a gente vai dar mais uma elaborada, vai ler a biografia completinha e a gente acrescenta mais alguma coisa. Obrigado pela presença, tá? Senhor presidente, nobre par da mesa diretora, o qual tenho a honra, mais uma vez, nesse biênio, compartilhar com você, João, vereador de grande responsabilidade e empenho em nossa comunidade, e aos demais nobres pares também. Eu não podia hoje deixar de ocupar essa tribuna, porque hoje a Câmara Municipal é uma noite muito feliz e muito abençoada, por duas razões. Entra na casa hoje, nós estamos votando o projeto número 004, de autoria do Executivo, onde concede a concessão do Vale Alimentação aos empregados públicos municipais e dá outras providências. Senhor presidente, eu quero aqui mencionar, agradecer primeiramente o esforço do Sindicato dos Servidores Municipal, na presença do presidente Alvino da Costa e os demais componentes, o doutor Tiago, o Edinho, porque somos sabedores e testemunhas do grande esforço que o sindicato vem fazendo em prol dos nossos servidores. Só que muitas vezes não são compreendidos. Por quê? Porque falta relacionamento com o poder municipal. Então, nesse ponto, tá ruim, dá uma aumentadinha esse som para mim aí, obrigado. Nesse ponto eu quero aqui, mais uma vez, porque várias vezes nesta tribuna eu disse, quando for para criticar, nós vamos criticar. Quando for para elogiar, nós vamos elogiar. Isso não diminui a nossa qualidade, ao contrário. Hoje, esse projeto aqui é um sonho muito grande dos nossos servidores. Eu posso falar, aqui está o presidente nos representando, e eu também como servidor da municipalidade, há quase 26 anos, sabemos que esse projeto, como está sendo elaborado, é uma grande conquista para a nossa categoria. Então, eu aqui, vereador, hoje, nesta noite, me sinto muito feliz para a gente estar concluindo mais essa etapa. E quero aqui, presidente, mais uma vez, mencionar o esforço de Vossa Excelência e outros vereadores pares da nossa mesa, que têm feito várias indicações, vários projetos, levando a pauta do servidor municipal para discussões com o prefeito e sua equipe técnica da administração. Então eu quero aqui, nesse momento, exaltar aqui a presença do professor Alvino, do sindicato, que é mais uma conquista para o nosso município. Então, leve a todos os representantes da categoria o nosso reconhecimento pela a força, pelo trabalho de vocês. Eu acho que nós, presidente, políticos, representantes, trouxemos a discussão da questão do aumento dos servidores em reunião, envolvemos todas as categorias sindicais, tivemos uma reunião muito sábia e que resultou um grande significado para nós, porque quando se trabalha em nome do servidor, quem vai ganhar, certamente, é a população que recebe os serviços prestados na área de saúde, educação, enfim, em todas as áreas. Então aqui eu quero agradecer ao prefeito pela sensibilidade, dando atenção e o reconhecimento que os nossos servidores merecem. Mas não paramos por aí, presidente. Nós já conversei com o presidente Glauco e o vereador João Carlos numa reunião, onde nós almoçamos também com o chefe de executivo. Nós vamos empenhar, juntamente com todo o apoio da bancada, dos vereadores, do Wander, do Coutinho, do Renato, do Zé Lopes, do Pedro, do Toinho, para que nós possamos fazer, se Deus quiser, ingressar uma reforma administrativa, ou seja, um plano de carreira, porque nós estamos preocupados sim
com o atendimento do público, e é somente aplicando, investindo no servidor, que é a peça fundamental dentro de uma administração, é que nós vamos colher esses resultados. Outro assunto, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador José Lopes Correia, meu companheiro que vem junto comigo pautando muitas vezes em vários assuntos, pela belíssima iniciativa, José Lopes, da elaboração do título de cidadão luisantoniense a um cidadão merecedor, a uma família tradicional que muito tem contribuído para o sucesso, para o desenvolvimento da nossa cidade, que é o João Carlos Jurado. João, você é merecedor dessa simples homenagem e muito mais, por tudo que a sua família fez, estão fazendo e fará pela nossa cidade. É que eu sempre falo, presidente, muitas vezes as pessoas não entendem, porque as pessoas estão recebendo a homenagem. É que essas pessoas, lá atrás, quando o Luiz Antônio não era nada, acreditaram na nossa cidade, acreditaram no nosso município. E você, João, e toda a sua família, tem a sua parcela de contribuição para o melhoramento diário dessa nossa cidade. Então, que Deus te abençoe muito você, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, trabalhadora, simples, humilde. E toda a sua mulher, a tua esposa, teus filhos sejam abençoados, porque você busca o seu sucesso no seu trabalho. Então, Zé Lopes, mais uma vez, eu quero parabenizar você por essa belíssima iniciativa. O meu muito obrigado, senhor presidente. E quero mais uma vez aqui, presidente, também, eu gostaria de falar um minutinho desse assunto. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo tratamento como tem feito aos nossos pares, dirigindo essa casa imparcial, tratando todos os vereadores de maneira igual, dando cobertura, porque somos sabedores que o desenvolvimento do vereador também é o desenvolvimento da população. Agradecer e estender o cumprimento aos nossos assessores, às nossas diretorias, que têm empenhado muito. Você pode ver a razão, os trabalhos dessa casa avançaram e muito, as questões pertinentes administrativas internas, houve um grande melhoramento, e esse melhoramento, senhor presidente, ele é visível. Eu sempre falo, quando a Câmara está tranquila, é porque os trabalhos estão sendo feitos de maneiras certas. Então, continue assim, que Deus abençoe você. Estamos aqui, juntamente com você, eu, o João, fazendo parte da sua mesa, o Renato, e com o apoio dos vereadores, para que você possa ter êxito cada dia mais no seu trabalho. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado a todos. Eu só queria aqui parabenizar o vereador Zé Lopes pela homenagem ao João Carlos, que realmente, como diz o meu primeiro secretário aqui, o vereador Hamilton, a família Jurado é uma família muito tradicional no município e realmente merecia muito essa homenagem. Eu queria dizer, vereador Hamilton, que você tocou num ponto que eu já ia comentar, que em relação aqui aos nossos 5 meses de administração, graças a Deus a gente já conseguimos, se a gente conseguir manter esse ritmo aí nos 2 anos, nós vamos fazer muita coisa, viu? Porque já conseguimos o aumento, conseguimos hoje esse projeto que, nossa, hoje eu estou até emocionado, porque esse projeto do ticket proporcional era um sonho meu, que já fui até humilhado aqui em outros anos por causa desse projeto, que o projeto era ruim, que o projeto não era bom, chorei muito, sofri muito, mas Deus sabe o que faz, quem trabalha, Deus ajuda, e quis Deus que hoje eu fosse presidente e que hoje aprovasse e fosse aprovado com a ajuda de todos os vereadores aqui. Então eu quero agradecer a você, Hamilton, ao João Carlos, ao Vander, ao Renato, ao Zé Lopes, ao Toninho e ao Pedro, por compartilhar comigo esse sonho, esse projeto, essa vitória é nossa. Eu quero agradecer também ao Marinho da Prefeitura, que nunca mediu esforços, o advogado da Prefeitura, ao doutor Edinho, que uma das minhas promessas, se presidente fosse, seria o Legislativo andar junto com o Executivo. E esse é o motivo do nosso progresso. As casas têm que andar juntas, nós trabalhamos para o povo. Eleição é ano que vem, né, não sabe o que vai acontecer. Mas aqui nosso partido é o povo. Então, o Edinho, junto com o Marinho, sentou, resolveram as diferenças e está aqui hoje aprovado o projeto. Parabéns, Alvino, pela sua administração no sindicato. O que você precisar da casa, a casa está de portas abertas. Ao doutor Tiago também, que foi peça importante na condução aí de tudo isso. E eu quero agradecer muito a Deus, que Deus continue abençoando a gente, porque não é fácil. Administrar não é fácil, são muitas críticas, mas graças a Deus, como o vereador Hamilton disse, os elogios são muito maiores que as críticas.
E isso que me motiva cada vez mais estar aqui fazendo, todo dia estar aqui nessa casa para atender a todo mundo. E podem contar comigo, todos os vereadores, eu trato todo mundo igual, não tenho distinção de nada, porque eu acho que todo mundo, graças a Deus, essa legislação, eu tenho orgulho de participar, porque nós estamos fazendo muita coisa, apesar da falta de problemas financeiros, mas aquela velha frase, nas crises que você vê as oportunidades, e é o que está acontecendo nessa legislatura nossa. Apesar de todas as dificuldades, nunca se fez tanto pelo servidor como nós estamos fazendo. Isso é motivo de muito orgulho para mim, porque era uma coisa que eu queria fazer, era um sonho meu como vereador de estar acontecendo. E agradecer principalmente ao prefeito Zetinho, porque é uma pessoa que eu aprendi a gostar. Como o vereador Hamilton disse, quando tiver que criticar, a gente vai criticar, e quando tiver que elogiar, tem que elogiar. Ele vem mostrando ser um diferencial muito grande em relação ao servidor. O tratamento que o servidor está tendo, nunca houve, eu não me lembro, de ter dado esse tratamento para o servidor alguma outra administração. Só para citar em Guatapará. Guatapará está entrando em greve, o pessoal está tentando 3% e não consegue. Nós temos 12,7%. Então assim, o prefeito Zetinho está de parabéns pela sensibilidade que teve, porque não está fácil. Você vê, o governo federal cortou 70 bilhões. 70 bilhões. Então, quer dizer, realmente a coisa não está fácil. Obrigado à presença do seu Oswaldo Arbatana, a pessoa da imprensa, ao Luiz Carioca, ao jurado, ao seu filho, à sua esposa, muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra e nada mais havendo para ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus, a presente sessão está encerrada. A próxima sessão ordinária será dia 11/6/2015.